Boa noite, meus irmãos. Que as vibrações maravilhosas dessa prece, deste espaço, possam recarregar as nossas energias, fortalecer o nosso ânimo para o nosso começo de semana. A nossa reflexão de hoje é sobre um tema que a gente, vez ou outra, se pega falando de uma forma muito comum no dia a dia, mas que, se a gente for parar para pensar, existe uma reflexão profunda, a gente pode fazer uma reflexão profunda acerca deste tema, que é tesouros da terra e do céu. E a nossa intenção é demonstrar que as ocupações materiais, elas não podem em nenhum momento superar os interesses pela vida espiritual. E que o conhecimento espiritual, ele é a maior alegria que todos nós podemos encontrar, que nós podemos descobrir ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, para a nossa reflexão, a gente selecionou alguns trechos do Evangelho. O primeiro deles diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões miram e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21. Bom, o que Jesus queria nos passar com essas palavras, né? Qual que seria a lição maior que Jesus queria nos mostrar com essas palavras aí? Então, a vida moderna, ela é bem diferente daquela que tínhamos há um tempo atrás. Se pararmos para olhar a história, estudarmos um pouquinho a história, ouvir os nossos familiares, os nossos avós, os nossos pais, a gente certamente vai identificar essas diferenças com mais facilidade. Então, hoje, nas grandes cidades, o homem, ele é obrigado a desdobrar-se para poder cumprir 1001 obrigações que ele vai acumulando ao longo da sua vida, na tentativa de sobreviver. Embora haja um grande progresso tecnológico, por toda parte, isso é inegável, o aspecto moral, ele parece estacionar. A gente não diz regredir, mas parece que não acompanha em pé de igualdade o desenvolvimento tecnológico. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe melhoras, mudanças importantes, significativas, mas a gente também entende que ela trouxe algumas mudanças que trouxe como consequências o materialismo, por exemplo. Então, o materialismo, ele ainda domina a vida no planeta. E com a Revolução Industrial, a gente identifica que o consumismo, ele acabou ditando a vida e as nossas necessidades no dia a dia. Então, as pessoas que não possuem orientação, que não possuem a convicção religiosa, elas acabam se perdendo neste mundo de corre-corre, de atividades. E o consumismo e a falta de perspectiva para o futuro, eles são causadores de muitos males às pessoas. E males psicológicos, dando espaço a uma série de desequilíbrios e consequências que trazem consequências muito danosas. Então, nós somos quase que obrigados a viver da matéria e para a matéria. No Evangelho, Jesus, no seu inesquecível Sermão da Montanha, ele nos oferece uma preciosa lição de alerta. Ele fala de alguns pontos importantes para que a gente possa se desprender desse estilo de vida e cuidar de outras questões que são mais importantes. E aí ele coloca, na sua primeira lição, bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram. O que ele quis dizer com isso? Bom, Jesus, na sua infinita sabedoria e também didática,
quando ele se refere bem-aventurado os que choram, pois serão consolados, ele estava se referindo àquelas pessoas que estavam em condição de sofrimento, de dúvidas, de escolhas equivocadas, de situações que geram desconforto e algum sofrimento, mas que serão consoladas. Ao final, ele coloca que serão consoladas, porque a partir do momento que encontrarem esclarecimento suficiente, eles serão consolados. Então, Jesus ele coloca uma esperança, ele dá uma esperança àquelas pessoas que passam por momentos difíceis, por situações danosas, e que não têm um esclarecimento na maioria das vezes, para se libertar daquela condição, agir de maneira diferente ou criar alguma estratégia para sobreviver àquelas situações. E aí ele fala no final, serão consolados, felizes os que choram, pois serão consolados. Então, apesar de passar por esses desafios, encontraremos momentos melhores à frente. Mas esses momentos melhores dependerão das nossas escolhas agora, da forma como viveremos, como lidarmos com esses desafios presentes. E aí, em seguida, ele coloca, bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, quando ele está falando de pobres, ele está se referindo de pobreza de vaidade, de orgulho, de maldade, da preguiça. Então, e ricos de virtudes, de todas as virtudes que pudermos desenvolver aqui no meio em que estamos. Então, ele chama atenção para isso. E aí ele vai falando, que mais à frente a gente vai falar das outras bem-aventuranças que ele coloca, como condição para que a gente possa desenvolver estratégias para viver melhor aqui no nosso meio. Então, ele não coloca nenhuma delas, nenhuma de suas sugestões, nenhuma de suas orientações, ele coloca como algo inatingível. Ele fala e mostra o caminho. Quando ele fala dos pobres, que serão os pobres de vaidade, os pobres de orgulho, de outras mazelas, ele coloca como uma sugestão para que a gente busque o melhor. E é isso que a gente precisa fazer aqui na nossa caminhada diária, na nossa rotina. Então, no Sermão da Montanha, ele nos oferece essa lição para que a gente fique alerta e para que a gente cuide e dê uma atenção maior àquilo que acontece na nossa vida espiritual, aquilo que realmente é alicerce, aquilo que realmente transforma, que é importante para a gente. Então, quando ele diz nesse trecho, não ajunteis tesouros na terra, ele estava dizendo, né, que as traças, aqui, o que é material, as traças elas podem consumir, sim. A ferrugem ela pode destruir, mas os bens materiais eles são transitórios. Agora, os bens celestiais, eles continuam independentes de qualquer situação, independente de qualquer realidade que estivermos vivendo. Então, as riquezas espirituais, essas sim, elas são eternas. E quais são essas riquezas espirituais? Todo bem que se faz ao próximo, que se presta ao próximo, nós caminhamos um pouquinho mais em direção ao nosso Pai. Então, nós levamos daqui este tipo de riqueza, nós levamos daqui o amor, nós levamos daqui a caridade, nós levamos daqui as experiências exitosas em qualquer aspecto da nossa vida que envolvemos outras pessoas, nós levamos daqui os momentos felizes com os amigos, nós levamos daqui as experiências com os familiares, nós levamos daqui as nossas conquistas pessoais, seja de nível moral, de nível intelectual. Então, tudo isso é esse patrimônio do Espírito que vai continuar com o Espírito eternamente, porque o Espírito, ele é eterno. Então, essas conquistas, essas riquezas é que são importantes. O que a matéria pode oferecer é uma facilidade para o momento que estivermos aqui. Mas, a partir do momento que não fizermos mais parte deste plano, tudo ficará aqui, do ponto de vista material. Então, por isso que a gente precisa estar atento sobre o que a gente valoriza mais.
que é mais importante para a gente. E aí, no segundo trecho, ele diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Encontra-se no Evangelho de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Então, nesse trecho aí, Jesus coloca que ao tomarmos consciência das maravilhas que a doutrina espírita ela pode nos oferecer através do seu esclarecimento, de uma maneira muito natural e espontânea, nós podemos, a partir do momento que adquirirmos esses esclarecimentos, compartilhar com outras pessoas, e que nós não devemos ficar só para nós. E que, em alguns casos, nós podemos até nos decepcionar, sim, em função de algumas dessas pessoas não demonstrarem interesse em aprender, de aceitar esses esclarecimentos, mas nós devemos direcionar o nosso pensamento no sentido de tudo é no momento certo. O que eu posso oferecer ao outro neste momento, eu faço o melhor que puder. Mas se o outro, naquele momento, não estiver de coração aberto para receber, eu não tenho que sofrer com isso. Porque cada um tem um ritmo, cada um se encontra num estágio evolutivo e nós não devemos ter pressa. A gente só tem que se preocupar com a plantação. E neste momento é o momento de semear. O importante é semear. A colheita, nós não devemos nos interessar por ela. Que no momento certo, ela acontece. No momento certo. Então, neste momento, enquanto espíritas, tomando conhecimento do que a doutrina nos traz como libertação, nós temos, sim, o potencial de divulgar, de compartilhar esses esclarecimentos e de buscar orientação cada vez maior e forças para que a gente possa conseguir desempenhar no dia a dia, pois sabemos que é um desafio muito grande. Então, a cada dia nos esforçamos para fazer melhor, para fazer algo diferente. Nem sempre conseguimos, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, não podemos estacionar. Hoje a gente começa, erra, levanta, continua a caminhada, a gente não pode desanimar. Por uma atitude equivocada, por um erro, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar investindo no nosso patrimônio espiritual. Então, por mais argumentos que nós possamos usar para convencer ou sensibilizar as pessoas da realidade espiritual, pode não ser suficiente, porque cada um encontra-se num nível de compreensão e num nível de evolução. Mas, a cada oportunidade que tivermos, nós temos que utilizá-la da melhor maneira possível. Então, muitas pessoas elas não encontram-se maduras o suficiente para entender ou aceitar a realidade espiritual. Mas isto, o apóstolo Paulo, ele mostra, nesse trecho, de suas cartas aos Romanos, que algumas criaturas, eles possuem inclinação para as coisas materiais e outras para as espirituais. Então, existem pessoas, como já falamos, encontramos em estágios diferenciados, existem pessoas que encontram-se com a inclinação maior para questões materiais e outras pessoas voltadas para as questões espirituais. Mas nem por isso devemos deixar de investir, de acreditar no outro, embora cada um encontre-se num momento diferente de evolução. E aí a gente recorda também no Livro dos Espíritos que os seres espirituais são criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, se hoje nos encontramos nessa condição de entendimento, demonstra um certo trabalho, esforço particular de cada um. Isso mostra o empenho que estamos fazendo para melhorarmos a cada dia. E, com certeza, esse esforço, essa dedicação, isso mostra uma certa maturidade em relação a algo mais que o material. Ou seja, se estamos aqui
em busca de esclarecimento, se compreendemos a doutrina espírita como libertadora, é porque também aceitamos e compreendemos que a realidade espiritual ela é a mais importante, que esse espaço, que essa experiência aqui no plano terrestre, ela é um estágio e que passa muito rápido, que cada experiência aqui é importante, que faz parte do nosso desenvolvimento, mas é muito passageiro, muito passageiro. E logo mais estaremos retornando à nossa pátria espiritual, que é a nossa vivência real, que é a nossa morada real. Então, através das encarnações, nós podemos esforçar, passar por inúmeras práticas, por inúmeras experiências que vão fazer com que a gente alavanque na nossa jornada evolutiva. E deixando para trás as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, espíritos que antes apresentavam inclinação mais para o aspecto material, ao longo da jornada evolutiva, vão se transformando, adquirindo conhecimento e se transformando até chegar à perfeição. Então, as palavras de Paulo representam a situação evolutiva de cada um de nós aqui, quando encarnados. Então, uns crescem mais, outros menos, uns já podem compreender as lições da espiritualidade, outros ainda não, mas todos um dia serão espíritos puros. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Então nós fomos criados para a felicidade e para a sabedoria. E essa conquista ela é individual e depende do esforço de cada um. Nós vamos encontrar ao longo da nossa caminhada pessoas que vão servir de apoio, que vão nos orientar, que vão nos auxiliar, porque nós necessitamos disso. E nós temos um Pai de um amor tão infinito que Ele preparou tudo aqui para que fosse realmente servir de aconchego, de casa mesmo, para que a gente se sentisse melhor e buscasse o melhor. Então, a gente percebe isso da natureza em todos os aspectos, em várias formas de representação, seja através dos bichos, através das plantas, através da nossa convivência, através das nossas diferenças, a gente consegue perceber a preocupação, o amor e a dedicação do nosso Pai para com todos nós, para que pudéssemos sentir em casa mesmo, para que pudéssemos encontrar momentos de paz, para que pudéssemos desenvolver realmente o que há de melhor em todos nós e que nós temos, está na nossa essência. Então, o nosso Pai, Ele se preocupou e com todos os aspectos aqui da natureza, para que pudéssemos realmente nos sentir integrantes dela. E aí, cabe a nós nos esforçarmos para desenvolver esse potencial que nós temos, as virtudes. E nas Escrituras Sagradas, a morte ela é símbolo de sofrimento. Estar morto no mundo espiritual, no plano espiritual, seria habitar um umbral. Seria o purgatório para os católicos, né? É estar consciente, mas inativo. Ou seja, eu me despertar no plano espiritual, no umbral, numa condição consciente, porém, sem condição de agir, de avançar ali naquele momento. Então, é como se eu tivesse braços e pernas e não conseguisse andar ou pegar algo. Estar consciente, mas sem poder agir. Então, Paulo ele encerra esse versículo mostrando que a dominação da matéria sobre uma pessoa, ela produz sofrimento. E a ocupação com as coisas materiais é vida, é atividade, é paz. E a gente percebe isso com muita clareza no dia a dia. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de administrar aquilo que ganha. Às vezes recebe um salário mínimo, gasta 2, 3, ela não consegue administrar
o recurso que ela tem com as necessidades, ela não consegue estabelecer ali um parâmetro entre necessidade, condição, entre prioridade. A gente percebe aquelas pessoas que buscam nos vícios também o conforto para tentar administrar certas situações que no dia a dia elas se consideram incapazes de administrar. Então, a gente tem, na novela das 9, para quem assiste, tem uma atriz que ela tem o vício do jogo. Então, o marido dela, todos os dias, ele tenta policiar os seus passos, mas não consegue. Sempre ela acha uma brecha e consegue sair para jogar. E ela começa a ganhar um pouquinho, ela se empolga, e vai e acaba perdendo tudo aquilo que ganhou e mais um pouco ainda. Então, as contas no cartão, elas são cada vez maiores, o tempo em casa para o marido, para a família, também são menores, as preocupações são outras, porque ela está presa no aspecto material. Ela identificou no jogo ali, a atriz Lília Cabral, que interpreta esse papel. Então, ela encontrou ali no jogo um conforto, ela encontrou no jogo uma fuga para administrar as questões ali pessoais que, no momento, ela não dá conta de administrar. E mais ao longo da novela vai se revelando ali as dificuldades que ela tem, que ela apresenta no campo pessoal. Então, a gente está sempre criando formas de tornar menores ou de não perceber as coisas ao nosso lado. Algumas vezes, as estratégias que nós utilizamos são importantes e são saudáveis, mas, em grande maioria, não é isso que a gente identifica no dia a dia. As pessoas elas acabam se envolvendo em situações que trazem muito mais sofrimento do que conforto, do que alento, né? Então, nunca as pessoas procuraram tanto conforto medicamentoso. Há pessoas que precisam tomar remédio para dormir. A gente percebe que há um número cada vez crescente de pessoas que, para descansar, para relaxar, para dormir, precisam de fazer uso de algum tipo de medicamento. Para estar no meio das pessoas, precisam de fazer uso de algum medicamento ou outros recursos que não são tão saudáveis, ao passo que, se aderisse a uma proposta mais alternativa, mais saudável, talvez não haveria tanta necessidade disso. Então, a gente, às vezes, na nossa correria, na nossa tentativa de buscar algo melhor, a gente acaba gerando um problema maior sem perceber. A gente acaba adoecendo sem perceber. Então, por isso que a nossa ocupação com as coisas espirituais, ela deve ser maior do que a nossa ocupação com as coisas materiais. E quais seriam as formas de ocupar? Quais seriam as formas de se ocupar para a questão material, espiritual? Estar na casa espírita seria uma estratégia? Sim. Participar das ações da casa espírita seriam estratégias saudáveis? Claro. Claro que seria. A atividade física seria estratégia saudável para estimular a nossa mente de uma maneira saudável, ter uma rotina mais saudável? Claro, com certeza. Ouvir uma boa música, estar próximo daquelas pessoas que a gente gosta, sempre fazer algo que nos dá prazer, mas sem nos prejudicar, isso são formas de cuidar da nossa vida psicológica, emocional e espiritual. E cada um é que precisa identificar no seu dia a dia aquela estratégia que vai funcionar. Para alguns, a atividade física pode não funcionar, para outros, sim. Para uns, a leitura é uma atividade relaxante, para outros, nem tanto. Para uns, a música. Então, cada um vai identificando. Só que nós não devemos esquecer que a doutrina espírita, ela oferece em todas as suas obras orientação, esclarecimento que vai nos atender às nossas inquietações. Então, a gente precisa estudar. Seja na casa espírita, seja em casa, o momento que tivermos ali, sempre ler um trecho de algum livro, alguma passagem do Evangelho, sempre na tentativa de aprender, de relaxar,
de buscar orientação. Sempre é possível fazermos isso. Não dá para deixar para amanhã. É agora. O momento é agora. Amanhã a gente não sabe em que condição a gente vai estar. Se vai ser uma condição favorável ou se eu terei que fazer alguma coisa que hoje eu faço de uma maneira simples, amanhã eu terei que fazer de uma forma mais complicada. Então, eu tenho que buscar agora, eu tenho que procurar agora o melhor. Eu tenho que investir na minha vida espiritual agora. Amanhã, eu não sei em qual condição eu estarei. E aí, continuando, Jesus coloca: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Bom, aí nessa passagem do Evangelho, Jesus ele pretende dar uma ideia da alegria que o Espírito ele vive quando ele descobre as riquezas espirituais. E aí ele compara o reino de Deus a um tesouro escondido, que o homem, depois de descobri-lo, ele deu muito valor. Vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde estava enterrado. Então, nesta lição, nós percebemos o processo de conscientização que acontece com o cristão, frente à descoberta do universo espiritual. E qual a razão dele voltar e vender tudo que tem? Então, é a gente abrir mão daquilo que não é necessário e abraçar aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. Esse é o desafio, identificar realmente o que é indispensável na nossa vida. O que eu consigo, o que para mim é indispensável. Esse é o desafio. Então, e assim o homem fez, porque antes de conhecer a Deus, a matéria era a sua morada. Só ele era importante. Quando o homem descobre a espiritualidade, a matéria deixa de ter tanta importância e ele propõe livrar-se de tudo quanto tem para voltar à pátria divina. E aí a gente lembra da parábola do mal rico, que é aquele homem que tinha posses e ele vivia esbanjando, né, na ostentação de tudo aquilo que ele tinha, e de Lázaro, que era um pedinte, né, não tinha nada, vivia das migalhas desse rico, e vivia sofrendo humilhações de todo tipo. E ao desencarnar, o mal rico, ele se encontra numa situação de dor, de sofrimento no outro plano, porque ele foi pego de surpresa, ele não sabia que ele iria se deparar com aquela realidade. E aí se deparou no plano espiritual numa condição bem diferente daquela aqui no plano material. Aqui ele tinha todas as posses que poderia, ele tinha acesso a tudo que o material poderia ofertar. Mas no plano espiritual, ele se deparou com muita dor e sofrimento. Ao contrário de Lázaro, que ao se despertar no plano espiritual, despertou numa condição muito mais favorável. Devido ao esforço, às situações de humilhação, ele teve a oportunidade de desenvolver inúmeras virtudes, como o amor, a humildade, o perdão, e se despertou no plano espiritual numa condição muito mais favorável, bem diferente daquela que ele passou aqui no plano espiritual. E aí, quando o rico viu Lázaro, mas como pode? Você nessa condição e eu assim? Como pode tanta diferença? E começou a questionar, pediu ajuda, pediu para que voltasse aqui para avisar os seus irmãos que eles deveriam ser mais caridosos, mais pacientes, mais humildes, para que eles pudessem fazer diferente do que ele havia feito. Mas aí a resposta foi não. O seu momento passou. Você recebeu inúmeras oportunidades para mudar.
várias pessoas foram até você para que você mudasse e você manteve-se nessa mesma condição. Então, agora, daqui para frente, a sua fase é outra. Né? Então, existe um abismo entre você e Lázaro. E este abismo era exatamente a questão moral. Era exatamente a questão das virtudes que um havia desenvolvido e o outro nem pensou naquela possibilidade. Então, o dinheiro dele não foi uma credencial para que ele se colocasse numa questão privilegiada no plano espiritual. Da mesma forma que não é para nenhum de nós, nenhuma condição confortável aqui hoje, nenhuma função social privilegiada vai nos dar essa credencial. Porque essa credencial ela é dada através das nossas atitudes, através das nossas virtudes que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Não existe papel, não existe DR, não existe conta bancária que vai nos colocar em condição favorável no plano espiritual. E sim o trabalho, o exercício da humildade, o exercício do amor é que vai nos colocar em condição privilegiada ou mais elevada no plano espiritual. Por isso, nós devemos aproveitar ao máximo a nossa estada aqui, porque o Espiritismo, como o cristianismo renascente, ele vem completar as lições do Mestre e nos falar de conhecimentos novos. E o Espiritismo ele não vem destruir as leis ou tirar o homem das suas obrigações materiais, muito pelo contrário. Quanto à edificação da sociedade, todas as condições intelectuais, todos os aspectos intelectuais que a humanidade desenvolveu até neste momento foram importantes. Mas o Espiritismo ele vem alertar que a vida ela não se resume só em trabalhar e divertir-se. A doutrina espírita ela mostra que há deveres que precisam ser cumpridos e estudos que devem ser entendidos para a definitiva libertação de todos nós. Então, nós precisamos trabalhar para conquistarmos o direito de adquirir este tesouro eterno de muita felicidade, para nos aproximar deste tesouro de muita felicidade. E aí a gente identifica muitos que passaram por aqui, que a doutrina espírita nós tivemos o prazer de conhecer através da doutrina espírita, através do Evangelho, que sofreram, mas que conseguiram chegar numa condição melhor, que continuam trabalhando muito e que deixou um exemplo importante para nós. Né? E a gente identifica o Paulo de Tarso, o André Luiz, o Francisco de Assis, a Maria Madalena, o Chico Xavier. Então, são espíritos que passaram pelo planeta, que deram seu recado e que continuam em ativa. Então, se a gente for olhar em nossa família, conversar com os nossos avós, com os nossos pais, com pessoas mais antigas, com certeza a gente vai perceber na trajetória deles momentos de muito desafio, de sofrimento. Mas se perguntarmos a maioria deles, se eles tivessem oportunidade de passar por tudo de novo, a resposta seria sim. Em contato com uma senhora de 78 anos e umas pessoas mais jovens próximo, e a gente conversando sobre idade, sobre ações que uns fazem com mais facilidade e outros não. Aí ela é hipertensa, é diabética, tem toda uma rotina de tratamento, né? E o jovem é aquela rotina de estudo, de trabalho, reclamando o tempo todo que não está conseguindo fazer isso, que não está conseguindo fazer aquilo, que parou de fazer isso, fazer aquilo. E aí a idosa, com toda a sua sabedoria, ela pegou e falou: apesar de todos os remédios que eu tomo, de todo o problema de saúde que eu quero viver mais uns 20 a 30 anos, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Eu tenho que conversar com os meus bisnetos, com os meus tataranetos e passar para eles toda a experiência que eu tive aqui, porque na minha época eu não tinha as facilidades que hoje os jovens têm. Na minha época eu não tive a oportunidade de estudar, porque não tinha transporte, eu morava muito longe, a mulher não podia estudar,
porque era mal vista, a mulher tinha que trabalhar só em casa, cuidar da casa, dos filhos. Aí ela foi falando, identificando uma série de desafios que ela havia passado, e que ela entrou na escola após 47 anos, que ela começou a estudar, que ela começou a aprender a ler, que ela aprendeu a escrever o seu próprio nome, e ela foi falando, e a gente foi percebendo realmente como o tempo ele pode fazer bem a nós, como o tempo pode tornarmos a nossa leitura de vida bem diferente do que nós temos hoje. Né? Então, se hoje, com a idade que qualquer um de nós estivermos, se formos comparar há um tempo atrás, talvez não estaríamos nessa condição, não teríamos essa mesma leitura. Claro que não. Então, isso mostra que os desafios, que as dificuldades, eles servem para nos transformar. São lições, são grandes lições na nossa vida, e que a gente precisa aproveitar. E estar no meio familiar, estar no meio social, desenvolvendo a tarefa que for, é uma oportunidade preciosa para cada um de nós, porque é uma oportunidade de mudança, de transformação. Se a gente acha que só a gente tem problema, que tudo se resume à nossa vida, quando a gente começa a conversar, sair do nosso mundo e conversar com as pessoas, é que a gente consegue perceber, nossa, como que a vida é muito maior do que a gente imagina, o sentido da vida é muito maior do que a gente imagina, e a gente se prende a coisas pequenas que só nos fazem sofrer. A gente perde tempo. A gente perde muito tempo. E a vida aqui, ela passa muito rápido. Esse estágio nosso aqui é muito rápido. E a gente ainda perde tempo com coisas tão pequenas. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar a nossa estada aqui da melhor maneira possível, encarar os desafios, em alguns momentos que estiver difícil, buscar ajuda, mas não estacionar. A gente deve continuar seguindo, acreditando que o melhor ele vai acontecer. Se estamos plantando o melhor, com certeza ele vai aparecer na nossa vida. Então, a gente precisa fazer uma reflexão daquilo que a gente está fazendo, das nossas escolhas, da nossa rotina, o que a gente está plantando para nós e para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque um dia, a nossa hora ela vai chegar. O retorno para a nossa casa, ele vai acontecer. E o que a gente vai estar levando na nossa bagagem? Será que é mágoa? Será que é rancor? Será que é tristeza? Será que é sofrimento? É revolta? Ou muita alegria? Ou muita alegria de ter passado por aqui e deixado marcas importantes, de ter deixado este espaço muito melhor do que o que você encontrou. Então, se conversarmos com as pessoas que já passaram por Valadares, que se encontram hoje numa condição mais experiente, eles vão falar, quando eu cheguei nessa cidade, só havia uma linha de trem que cortava ela no meio. E aí, hoje, a gente passa e vê como que a cidade mudou, como ela está diferente, como tem muitas pessoas, os recursos são outros. Eu ouvi isso já inúmeras vezes. E no aniversário da cidade, quando as pessoas têm o hábito de falar sobre a história de Valadares, é que a gente vê. Isso tudo faz parte do trabalho, do esforço, da dedicação de muitos. E nós, que estamos chegando agora, estamos encontrando tudo pronto. E da mesma forma, é a nossa realidade espiritual. Nada para, o tempo não para, a evolução não para. Ao sairmos do plano espiritual, nós saímos numa condição. Ao retornarmos, nós vamos retornar numa condição diferente. Alguns numa condição muito diferente, positivamente. Outros nem tanto. Mas a verdade é que nunca seremos iguais após os mesmos, após a nossa passagem por este plano. Então, que Jesus ele possa fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, para que a gente não desista, para que a gente continue acreditando que o melhor ele virá após o nosso investimento, após o nosso esforço e a nossa dedicação.